Olá, meu nome é Tereza Taira, eu sou educadora financeira e a nossa atuação são em escolas e empresas. E hoje aqui eu quero falar 5 respostas às perguntas mais frequentes que me fazem. Mães que me perguntam, porque afinal eu também sou mãe, eu sou mãe de 3 filhos e aqui vai a primeira pergunta. Quando que eu começo a falar de dinheiro com meus filhos? Então, a reflexão que a gente tem que fazer é quando o filho começa a se interessar a comprar algo, né? Então não tem uma idade certa, pode ser 2 anos, 3 anos, mas você tem que identificar qual é o momento que seu filho começa a demonstrar isso. E quando você vai falar sobre isso, é em casa, não é na rua que você está exposta às propagandas, né? Então você tem que falar com seu filho antes na sua casa, começar a pesquisar o que ele deseja, se é um desejo de puro consumo, se é uma coisa que ele está desejando muito e fazer um planejamento para isso. Então, fique atenta no momento que seu filho começar a ter esse tipo de interesse, tá bom? A pergunta também que me fazem muito é qual é a possibilidade de poupar para realizar os sonhos? E uma coisa que a gente gosta de sempre refletir, fazer a mãe refletir, é que os desejos, os sonhos das crianças têm que ser divididos em momentos diferentes, em curto, médio e longo prazo. E se você analisar a mãe, você também tem que fazer isso com a sua vida. Só que para a criança tem tempos diferentes, né? Então, olha, o adulto, assim como a criança, ela também tem um sonho de longo prazo, um sonho de médio prazo e um sonho de curto prazo. Talvez você nunca tenha se atentado a isso, mas é muito importante a gente poder poupar ao mesmo tempo nesses 3 tipos de sonho. Outra pergunta que os pais, os responsáveis das crianças me fazem é quantos sonhos a criança tem que ter no ano, quantos no mês. Então, uma coisa que a gente orienta é muito importante, olha, e vale para mãe, pai, responsáveis também, para os adultos também. Nós temos que ter sonhos em diferentes cursos, tempos de prazo. Tem que ter o de longo prazo, o de médio prazo e o de curto prazo. Então você, pai, mãe, avó, responsável, você que está com essa criança, faça sempre essa pergunta para a criança. Me fala dos seus sonhos, mas sempre pensando nos diferentes tempos de prazo. Sobre os prazos de realização dos sonhos, é bom sempre a gente relembrar, né? Para curto prazo, olha, para uma criança, a gente não pode deixar ela pensando muito tempo, senão ela vai achar que poupar não realiza nada e aí ela pode achar que é chato. Então, um sonho de curto prazo é até 1 mês. O de médio prazo é até 6 meses e o de longo prazo até 1 ano. Então, esse tipo de pergunta, investigação com a sua criança é muito importante. Você começar a estimular, a saber, entender qual é o desejo dele em cada tipo de sonho. Outra pergunta que me fazem muito é: como começar, Tereza? Eu abro uma conta no banco, eu compro uma carteira para o meu filho. E a gente sempre fala que cofrinho é a forma mais lúdica de começar a falar com seu filho. Porque olha só, o cofrinho, além de ser muito simbólico referente a isso, ele também, se você colocar em 3 tamanhos diferentes, você faz aquela analogia com o tempo, lembra? Curto, médio e longo prazo. Só que não precisa ser comprar um cofrinho. Use a criatividade, aproveite esse momento que você tem com seu filho e faça o quê? Alguma coisa com material reciclável. Ele vai adorar porque ele vai se sentir criativo. Mas você não pode esquecer que cada cofrinho, seja a caixinha, né, tem um jeito de você identificar cada sonho. Porque toda vez que ele olhar aquilo e olhar o sonho, ele vai sempre se lembrar o quanto aquilo vai ajudar ele a realizar os sonhos.